Depois de quase 7 anos convertido na presença de Deus, o que será que eu tô achando até aqui de ter aceitado Jesus? No ano de 2020 foi quando eu aceitei Jesus no meu coração e comecei a viver uma vida extraordinária com Ele. E aí você pode estar me perguntando, Vinícius, o que você tá achando até agora? Olha, eu posso te falar uma coisa, sem ser clichê, que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Quando eu tava no mundo, eu era um garoto que eu nunca tive problemas com drogas, com bebidas, com mulheres, nada disso. Eu sempre fui um cara muito bem comportado, sempre respeitei as pessoas. Eu fui muito bem educado, graças a Deus. Dentro da minha casa nunca faltou educação. Os meus pais me ensinaram desde pequeno a respeitar o próximo. Eu sou muito grato a isso. E no mundo, como eu falei, eu não tinha problema nenhum com festas, bebidas, baladas, mulheres. Não que eu nunca tenha ido para alguma. Muito pelo contrário, conforme os anos iam passando, depois dos meus 13 anos, eu comecei a ir numas matinês, a dar os primeiros goles, a pegar as primeiras meninas, mas assim, nada descontrolado assim. Nada que eu possa falar no meu testemunho, nossa, eu era pior dos seres humanos. Sendo bem honesto, tá, gente? Eu me considero o maior dos pecadores, mas não pelas coisas que a maioria das pessoas falam, porque, como eu disse, eu não fazia algo assim estrondoso para poder falar, graças a Deus, como eu falei, fui muito bem educado. Porém, um dos erros que eu cometi lá no passado foi ter colocado no meu coração um ídolo chamado futebol. Eu era um rapaz totalmente obcecado. O meu sonho, como qualquer outra criança do Brasil, porque na época eu encarava isso como um sonho, e de fato era o meu sonho. Eu amo futebol até hoje, eu amo esporte. A gente acabou de passar pela Copa do Mundo e foi um momento extraordinário. Porém, eu tratava aquilo como um Deus. Eu não sabia o porquê que eu tratava aquilo como um Deus, porque eu não tinha conhecimento. A Bíblia ela fala, João 8,32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto eu não conhecesse Jesus, eu ainda estaria preso lá atrás, no ídolo do futebol. O futebol era como se fosse o meu chão, mas de uma certa forma, ele não me completava por inteiro, porque o futebol, pra quem sabe, é a zona de altos e baixos. Quando você tá fazendo gol, quando você tá jogando bem, você é amado, é respeitado, é valorizado, mas quando você tá mal, quando você tá jogando ruim, jogando mal, as pessoas elas vão criticar, as mesmas que te aplaudiram vão ser as mesmas que vão te crucificar. Eu não tinha esse discernimento ainda, e isso não é sobre o futebol, tá? Isso é sobre a vida, se você conseguir entender o que eu tô falando. Em 2020, na pandemia, como eu falei no começo desse vídeo, eu nunca fui um cara extremo para as coisas do mundo. Eu tava começando a fazer um pouquinho mais do que antes, e aí eu comecei a ser um pouco mais para algumas resenhas, para casa de um amigo, de uma amiga, uma aqui, pegando outra ali, bebendo mais um pouquinho e mais e mais e mais. E aí eu comecei a entender outras coisas lá no mundo, comecei a entrar nesse mundo sujo. Graças a Deus eu não consegui me aprofundar, graças a Deus. E foi nesse momento da pandemia, em 2020, que eu conheci Jesus. As pessoas sempre me chamavam para ir para a célula, sempre falavam para mim, Vini, vamos para a célula, Vini, vamos para a igreja hoje. Eu sempre recusava, eu lembro que eu sempre falava não, mas teve um dia que eu vi meus amigos na época que também faziam o que eu tava fazendo, né, que pegavam umas minas aqui, que iam às vezes nas resenhas comigo, estavam começando a ir pra célula. Eu falei assim, caramba, eu tô sozinho aqui, eu preciso de pessoas, né, então eu vou dar uma chance, eu vou ir nessa célula. Fui em 2 células, eu já tinha ido em outras células, mas eu nunca fiquei firme, então chegou um tempo numa célula, não sei se foi na primeira ou na terceira célula, que eu falei assim, eu pensei comigo, eu já dei tanta chance para as coisas desse mundo, já dei chance para mulher, já dei chance para bebida, já dei chance para resenha, já dei chance para amigo, que hoje não é mais meu amigo, já dei chance para tanta coisa, e mesmo assim ainda me encontro com um vazio no peito. Então eu pensei, eu vou dar uma chance para esse Jesus que estão falando. E dito e feito, depois de um mês, eu já estava totalmente decidido que eu ia me batizar. Me batizei, se não me engano, em outubro de 2020. Uma das melhores decisões que eu já tomei da minha vida, por conta que quem já se batizou sabe que você desata um nível espiritual na sua vida que você não tem quando você não se batiza. E eu me batizei e foi um tempo muito bom na minha vida. E aí eu fui para outro encontro, que é o encontro de pérolas da nossa igreja, muito forte. Para mim, o melhor encontro. Esse final de semana eu também estava num encontro de servos, um encontro de nível, né, da nossa igreja. E o que eu posso falar que eu aprendi nesses quase 7 anos de convertido é que não há outro caminho melhor que Jesus. Você pode procurar mundo afora, você pode beber,
você pode pegar quantas minas você quiser, você pode ganhar tanto, mas tanto dinheiro, mas no final da noite você vai ver que vai faltar alguma coisa dentro do seu coração. Na madrugada, ninguém vai estar lá para você, mas Ele vai. Por isso, se eu posso te falar uma coisa, é que eu não me arrependo um dia sequer de ter entregado a minha vida para Jesus. No livro de Salmos fala algo que eu só fui descobrir depois de alguns anos na presença de Deus. Vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. O salmista tinha descoberto algo que eu só fui descobrir depois de alguns anos na presença. Vale mais um dia na presença de Deus do que um dia em Dubai. Eu me sentia em alguns momentos realizado com futebol, outros não. Mas na presença de Deus, todos os dias eu sou realizado. Só Jesus pode preencher o meu e o seu coração. Se você tá vendo esse vídeo aqui e você ainda é um jovem, que você ainda tá no processo de conversão, você ainda vai para algumas festas, se você tá na fase de transição, apenas acredita. Jesus, ele vai fazer algo na sua vida. Você só precisa permanecer. Você precisa acreditar. Claro, você também precisa orar, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa em todo momento estar fortalecendo o seu espírito. Porque no começo não foi fácil para mim, gente. Algumas pessoas me veem hoje no Instagram, inclusive deixando ele aqui, ó, como você tá vendo, e elas acham que eu sou perfeito, elas acham que eu não tenho defeitos, que eu não erro. Muito pelo contrário, eu erro e eu já errei muito, gente. O processo de conversão, gente, é sempre assim, é sempre difícil. Todo começo, na verdade, ele é difícil. Mas eu quero falar uma coisa pra você. Se você for fiel no começo, Deus vai te levar a algo extraordinário durante o caminho. Não vou nem falar quando chegar no final, porque não existe fim. Deus é eterno e nós estamos indo para a eternidade com Ele. Mas durante o processo, Deus vai te levar a viver algo extraordinário. Apenas confia. Confia a sua vida a Ele. E não só uma área, não só a área espiritual, mas todas as áreas. A área espiritual, a área emocional, a área financeira, a área conjugal, a área de amizades, profissional, todas as áreas. Confia todas as áreas nele. Porque eu te garanto, durante 7 anos, quase 7 anos que eu tô convertido, que não tem outra solução, gente. Não tem outro lugar melhor do que a presença de Deus. E é isso. Essa foi uma experiência até aqui. Quase 7 anos. Amanhã é meu aniversário, eu vou completar 23 anos. E eu posso falar, para finalizar esse vídeo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.